Bem, pessoal, vamos iniciar mais uma aula tratando da nossa declaração do imposto de renda à pessoa física. Hoje vamos falar da ficha Imposto Pago ou Retido. Eu sou o Éder, sou contador. Peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Também curta esse vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. Vamos falar então da ficha Imposto Pago ou Retido. Nós temos aqui alguns itens que você pode preencher na ficha e outros que ele vem de outros campos. Então vamos começar aqui com o item código 01, imposto complementar. Informa a soma do campo 7 dos DARF correspondente ao imposto complementar pago de 1 de 1 de 2024, que vai ser o caso aqui, 31 de 2 de 2024, código 0246. Então, esses vídeos são preparação para a nossa declaração de imposto de renda pessoa física 2025, ano calendário de 2024. Aqui nós estamos utilizando o programa de 2024. Por isso que tem essa data aqui, 1 de 1 de 2023 a 31 de 12 de 2023. Bem, nessa código 01 complementar, isso vai informar o que aqui? Esse código DARF 0246. Então aqui é um recolhimento que você faz durante o ano. Você pode fazer de forma facultativa o recolhimento do imposto de renda durante o ano, quando você tem mais de uma fonte pagadora. Suponhamos que você trabalha num emprego em que você ganha R$ 1.600 e no outro você ganha R$ 1.700. Então veja, cada emprego não ultrapassa o limite para pagamento do imposto mensal, que estão abaixo da tabela do imposto de renda. Só que você somando esses dois rendimentos que você tem concomitantemente, né, durante o mês, ali você trabalha em duas empresas, se você somar eles, vai passar do limite. Então, o que você faz? Você faz o pagamento facultativamente. Você soma os rendimentos e faz o pagamento do imposto, nesse código 0246, e aí você vai lançar esse imposto que você pagou aqui de forma complementar. Suponhamos que eu tinha pago R$500, eu vejo meu resultado, colocando R$500 aqui de imposto pago, ele vai aumentar meu imposto aqui a restituir. Ou diminuiria, né, se eu tivesse imposto a pagar aqui, porque eu já adiantei R$500. Então serve para isso esse campo aqui, imposto complementar. O código 2 aqui, nós temos então imposto pago no exterior pelo titular pelos dependentes. Informe o total de imposto pago no exterior relativo aos rendimentos relacionados à ficha de rendimentos tributários recebidos de pessoa física e do exterior, do titular dos dependentes, desde que a compensação desse imposto seja legalmente permitida. Então nós temos aqui imposto devido com os rendimentos do exterior, imposto devido sem os rendimentos do exterior, diferença a ser considerada para cálculo do imposto do limite, né, esse cálculo. Então nesse código 2, você vai lançar os rendimentos que você teve no exterior e o imposto que você pagou lá no exterior. Então, aqui ele vai trazer lá da ficha rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, dessa ficha aqui. Ó. Então, quando a gente vem aqui em outras informações, ó, nós temos aqui os rendimentos do exterior. Então, nesse caso aqui, esses rendimentos que você lançar aqui nesse campo aqui, se houver imposto pago lá no exterior, então aí ele seria jogado aqui para essa parte de imposto pago no exterior, pelos titulares dependentes. Mas não é qualquer lugar que você pode lançar aqui. Tem uns países em que existem acordos internacionais entre Brasil, e aí você pode fazer esse lançamento. Quais seriam os países? África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, China. São vários países. Entre eles aqui nós temos aqui os países da América Latina. Temos aqui o Equador, por exemplo, o Uruguai, Venezuela, a Itália, né, para quem recebe rendimentos lá da Itália. Então, existem alguns países em que você pode fazer pegar esse imposto que você pagou lá e fazer a restituição para cá, né, quando você paga no titular, ou pelos dependentes lá no exterior. Então, seria alguns países em que há reciprocidade desse tratamento. Essa prova de reciprocidade de tratamento é feita com cópia da lei publicada em órgão de imprensa oficial do país de origem do rendimento, traduzida por tradutor juramentado e autenticado pela representação diplomática no Brasil, daquele país. Importante é que não é necessária prova de reciprocidade para a Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido. A reciprocidade não alcança os tributos pagos a Estados-membros e municípios, somente aos países.
Vamos aqui para o item 3, imposto sobre a renda na fonte, da Lei 11.033 de 2004. Então, informa o valor do imposto sobre a renda retido na fonte, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 11.033, desde a compensação desse imposto já não tenha sido efetuada. Então, aqui trata daquela retenção que as corretoras fazem, aquele imposto 0,005% sobre o ganho que você tem de capital na venda de ações ou também em day trade. Então, quando há esse ganho no day trade, elas fazem uma retenção. Se você não compensar esse imposto lá no momento da apuração, então você pode jogar aqui, nesse campo 3 aqui. Então, olha só, esse campo somente deve ser preenchido por contribuinte que realizou operações em renda variável ou alienou ações no mercado de balcão, que está sujeito à apuração de ganhos de capital, sofreu retenção do imposto na fonte e ainda não compensou em sua totalidade. Caso tenha compensado parcialmente o imposto retido, deve informar nesse campo apenas a diferença de imposto a compensar. Não deve ser informado imposto retido referente a operações day trade. Então, não deve ser informado imposto retido referente a operações day trade. Então, somente operações em renda variável ou vendas de ações, que não sejam day trade. Né? Ok? Então, esse é o campo 3 para quem trabalha em bolsa. 4. Imposto retido na fonte do titular. Então, aqui ele vai trazer lá da ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, nós temos aqui o 12.340, então ele trouxe para cá. Imposto retido na fonte dos dependentes, também ele traria lá da ficha, caso tivesse preenchido a aba dependentes, com imposto retido. Carnê-leão do titular, então ele traz ali da ficha rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, nós temos aqui o carnê-leão, R$200. E nós temos aqui o último item, carnê-leão dos dependentes, também se tivesse preenchido lá a parte dos dependentes. Então, essa é a ficha imposto pago retido, em que você pode lançar valores aqui, também ele traz valores que você lançou em outros campos da declaração, em outras fichas. É como se fosse um local em que concentra todos os valores dos impostos pagos ou retidos. Ok, pessoal? Então, encerramos esta aula tratando dessa ficha. Próxima aula continuamos. Um abraço a todos, até a próxima. E aí, pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, tratando agora da ficha pagamentos efetuados. Eu sou o Éder, sou contador. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Peço que você curta esse vídeo. Vamos falar então da ficha pagamentos efetuados. Lembrando que essas aulas são uma preparação para a declaração do imposto de renda da pessoa física, exercício 2025, ano calendário 2024. Então, a ficha de pagamentos efetuados vai relacionar os pagamentos efetuados pelo titular e pelos dependentes que estão na sua declaração, né? Você lançou os dependentes, sem prejuízo da opção pela forma de tributação utilizada, deduções legais ou desconto simplificado. Então, independente da opção pela tributação que você escolha, a ficha de pagamentos efetuados ela deve ser preenchida. Aqui na ficha nós temos um item que você pode importar arquivo do plano de saúde. Então, clicando aqui nesse ícone, você pode fazer importação do arquivo que traz as informações do plano de saúde, caso o plano de saúde tenha lhe passado esse arquivo. Então, é uma opção para você fazer essa importação. Então, vamos começar com um novo, clique em novo, nós temos os códigos de pagamento. Vamos verificar cada um. Despesas com instrução, seja no Brasil ou no exterior. Então, no caso, despesas com instrução no Brasil ou no exterior, você vai lançar os valores gastos com a sua própria educação, que você teve no ano calendário 2024, e com a educação dos dependentes, e também dos alimentandos, caso você esteja obrigado a fazer o pagamento de despesas com educação com alimentandos, né? Desde que esteja previsto na sua decisão judicial, homologação do acordo, né, judicial para pagamento dessas despesas, dos alimentandos, decisão judicial. Né? Então, essas despesas são relacionadas a quê? Educação infantil, que compreende as creches, as pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio, educação superior, compreende os cursos de graduação e também de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, especialização. E a educação profissional, compreendido aí o ensino técnico e tecnológico. Você precisa comprovar o pagamento dessas despesas com instrução por meio de recibos, notas fiscais, também outros documentos idôneos. E agora a gente precisa saber o que não pode ser deduzido os gastos.
quais que você não pode lançar aqui. Muita gente coloca despesas que não podem ser lançadas. Então, por exemplo, uniforme, material e transporte escolar. E elaboração de dissertação, de mestrado, não pode lançar. Aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais, não pode lançar. Aulas particulares, não pode. Aula de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e costura, informática, semelhadas, também não pode. Cursos preparatórios para concursos ou vestibulares, não pode lançar. Aulas de idiomas, inglês, espanhol, qualquer idioma, não pode lançar aqui. Contribuições de entidades que criem e eduquem menores desvalidos e abandonados, contribuições de associações de pais e mestres, passagens e estadas para estudo no Brasil e no exterior. Então, tudo que eu falei aqui não pode ser lançado aqui, ok? Se você lançar, vai dar problema. Então, aqui você vai colocar a despesa com instrução. A despesa foi realizada com quem? Titular ou dependente? Se for dependente, aí você vai escolher o dependente, que você preencheu lá na ficha dependentes. CNPJ da instituição de educação, o nome da instituição, a descrição e também o valor pago e a parcela não dedutível. Veja que o CNPJ é obrigatório você colocar. O nome não é obrigatório, mas é claro que você tendo essa informação, coloque. E a descrição vai colocar que tipo de despesa com instrução. A despesa com instrução do ensino médio regular do primeiro ano do ensino médio. Sei lá, você vai colocar uma descrição ali. O valor pago. Então, aqui suponhamos que eu coloquei aqui R$4.000 de valor pago. O que é a parcela não dedutível a reembolsar? Desses 4.000, eu coloco o valor total pago. Eu tive um reembolso de R$500. Então, esse é o valor que foi devolvido para mim, do valor total. Então, é esse que você coloca aqui, se for o caso. Então, lembrando que o limite de despesa com educação é R$3.561,50. O que é esse limite? Esse limite é o valor que vai ser considerado pelo programa para a dedução da sua base de cálculo. Então, se eu colocar aqui R$8.000, valor pago, o que vai ser considerado? Até R$3.561,50 por dependente, aqui por lançamento. Eu lanço o valor total, lanço a parcela não dedutível e o programa ele considera apenas R$3.561,50. Ok. Eu posso lançar o dependente? Posso. Então, vou colocar a despesa com instrução no Brasil, escolho o dependente ou o alimentando, se for o caso. Veja que o alimentando ele tem essa opção aqui. Ó. Esse tipo de pagamento só deve ser utilizado para declarar despesa com instrução quando realizadas pelo alimentando em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Então, tem que prestar atenção se esses valores estão lá na decisão judicial ou no acordo homologado ou escritura pública. Escolheria o alimentando ou dependente, e aí lançaria os dados desse dependente da despesa com instrução. Quando eu coloco um valor aqui, suponho que eu coloquei 2.000 aqui, ó. Veja que meu imposto por deduções legais, imposto a restituir é 1.873,57, que é a despesa com dependente aqui. Por que ele não lançou? Está aqui, R$2.000, na verdade, né, dependente, e o titular 8.000. Então, essas são as despesas com instrução. E agora a gente vai para as despesas médicas. As despesas médicas começam aqui no código 09 e vai até o código 26. Despesas relacionadas a despesas médicas. Temos aqui ó, fonoaudiólogos no Brasil, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, tudo no Brasil. Ó. Fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. São as profissões relacionadas à saúde, no qual você pode lançar os valores que serão dedutíveis na sua base de cálculo. Aí nós temos as mesmas opções no exterior. Você fez pagamento lá. E nós temos hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil, também no exterior, e os planos de saúde no Brasil. Veja que não tem plano de saúde no exterior. Somente plano de saúde no Brasil que você pode aproveitar. Vamos pegar o plano de saúde. Eu coloco aqui o titular, coloco o CNPJ da operadora do plano de saúde. Eu tenho que ter o documento comprobatório. Geralmente os planos de saúde eles enviam para a pessoa o valor total consolidado do ano pago com o plano de saúde, o nome da operadora, a descrição e o valor pago. Então, as despesas médicas não tem limite. Né? Você pode lançar o valor
Claro, você vai lançar o valor que está lá previsto. Vamos colocar aqui R$ 4.000. Então veja que opções legais, ó, 2.973. Antes eu tinha 1.800 e pouco. Eu vou zerar aqui novamente, ó, 1.873. Coloquei R$ 4.000, foi para 2.973. Então, nesse momento aqui está compensando mais fazer a opção por deduções legais, porque está tendo imposto a restituir maior que a desconto simplificado. Então, dou OK, ele vai lançar as despesas com plano de saúde aqui no código 26. Se eu for lançar uma despesa com médicos no Brasil, o que é isso? É quando você faz um tratamento com um profissional liberal, um médico liberal. Então, ele vai te dar um recibo lá, por exemplo. Então, você vai lançar o valor do recibo. Nós temos aqui também clínicas, né? O item 21, hospitais, clínicas e laboratórios. Também você vai ter a nota fiscal ou recibo. Lembrando que os profissionais médicos, os hospitais e clínicas também, os planos de saúde, eles fazem uma declaração para a Receita Federal. É a DMED, Declaração Médica de Serviços Prestados. Essa DMED, ele coloca tudo que ele teve de prestação de serviço com o CPF dos seus contribuintes, né, dos seus clientes. Então a Receita ela vai pegar aquele valor que a clínica lançou com o CPF e vai cruzar com o seu lançamento aqui. Então, se tiver divergências, sua declaração vai ficar bloqueada, pode cair malha fina. Então, lance corretamente, de acordo com os recibos, com a nota fiscal que você tenha. Não invente valores aqui, porque geralmente vai dar problema. Então, coloque realmente os valores corretos. Lembrando que você não pode lançar aqui como despesas médicas e saúde, reembolsadas ou cobertas por apólice de seguro. Então, se você foi reembolsado com o seu gasto que você teve com médicos, ou por um seguro que pagou aquelas despesas, você não vai lançar aqui, né? Porque você foi reembolsado, você não gastou. Com enfermeiros e remédios, exceto se estiverem na conta hospitalar. Eu contratei um enfermeiro para fazer um cuidado aqui do idoso. Eu não posso lançar esse valor como despesas médicas, só se esse custo do enfermeiro estiver em uma nota em um hospital, uma conta hospitalar. A compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e similares. Também não posso fazer a restituição aqui, lançar esses valores, né? Então, remédios, não vou lançar, nada disso. Eu só lanço esses valores se estiverem em uma conta hospitalar. Planos de saúde pagos no exterior, como eu disse, também não é reembolsado, né? Não pode ser lançado aqui. E a mesma coisa, né? Você coloca o valor pago. Se você teve algum valor não dedutível ou reembolsado, você coloca aqui ao lado. Então, você coloca o total pago e total que foi reembolsado, daquele total que você pagou. Então, essas são as despesas médicas. Muita atenção nesse lançamento aqui, que é o que dá muito problema, porque as pessoas inventam valores para tentar restituir um valor maior, e aí a Receita com certeza vai conseguir identificar esse lançamento incorreto aqui, e sua declaração pode ficar bloqueada. Vamos passar para o próximo grupo, que é a parte de pensão alimentícia. Pensão alimentícia judicial ou por escritura pública. Vai aqui do código 30 até o 34. As pensões que você paga para outra pessoa. Pensão alimentícia paga residente no Brasil, não residente no Brasil. Pensão alimentícia separação e divórcio por escritura pública, paga residente no Brasil. E pensão alimentícia separação judicial por escritura pública, paga não residente no Brasil. Vamos pegar esse primeiro aqui, pensão alimentícia judicial paga residente no Brasil. Então aqui eu tenho que colocar o nome do alimentando, veja. Então eu tenho que preencher aqui ficha alimentandos, né? Colocar primeiro ele aqui como alimentando, depois eu vou aqui escolho ele como alimentando. Quando eu coloco aqui o alimentando, vai puxar o CPF dele. Então eu vou colocar a descrição desse alimentando, posso colocar os dados da escritura pública ou da decisão judicial aqui. Vou colocar o valor pago. Suponhamos que eu paguei aqui R$2.000 de pensão. Então veja, meu imposto restituído aumentou aqui para 3.500, porque esse valor ele conta para a dedução da sua base de cálculo para fins do pagamento do imposto anual. Se tiver alguma parcela não dedutível desse valor, eu coloco aqui também ao lado. E dou OK, ele vai lançar aqueles valores. Então veja, agora nós estamos... A melhor tributação aqui é deduções legais, né? Porque eu tenho bastante despesas. Quando o contribuinte ele tem bastante despesas,
compensa fazer por deduções legais. Você vai ver quando estiver preenchendo a declaração. Para quem não tem despesas, geralmente desconto simplificado será a opção a escolher. Também lembrando, eu fiz o lançamento do pagamento à pensão alimentícia aqui. Agora, quem recebe essa pensão, ela precisa lançar esses valores recebidos. Então, quem recebe a pensão, que vai fazer a declaração, né, é obrigado a fazer, se estiver obrigado a fazer, vai vir aqui na ficha de rendimentos e isenções não tributáveis. Veja, nós temos aqui o código 11, pensão, provença da aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. Então, vai colocar aqui, ele é um rendimento isento, antigamente não era isento, agora é. Então, você vai vir aqui na ficha de rendimentos isentos e lançar quem recebe a pensão. Quem faz o pagamento da pensão, faz aqui na ficha de pagamentos efetuados. Então, o que você lançar aqui para o alimentando que fizer a declaração, terá que lançar o mesmo valor, obviamente. Vamos então para o novo grupo de pagamentos efetuados, falar aqui agora da parte de contribuição à Previdência Complementar. Nós temos aqui Previdência Complementar 36, é o FAP, 37, contribuições para as entidades de previdência complementar, de que trata o parágrafo 15, artigo 40 da Constituição Federal. São então 36 e 37. Nesse campo, são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte em seu nome ou nos seus dependentes. Você pode escolher titular ou dependentes. Relacionados na declaração, né, os dependentes relacionados, a entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil, destinadas à obtenção de benefícios complementares assemelhados à Previdência Social. Então, aquele valor que você paga de previdência complementar, para quando você se aposentar, você poder receber um valor mensalmente ou sacar de uma vez só. A dedução relativa às contribuições para a entidade de previdência complementar, somada à contribuição para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual, que é o FAP, cujo ônus seja da pessoa física que está fazendo a declaração, né, fica limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração dos rendimentos, não sendo considerado para efeito de apuração do referido limite os rendimentos isentos e não tributáveis, ou sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Então, o limite aqui, previdência complementar, é 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido. Então, o total de rendimentos que você tem computados para fazer a sua base de cálculo, 12% vai considerar aqui. Você vai lançar o valor total e o programa vai fazer esse cálculo de 12%. Então, nesse caso aqui, seriam os PGBLs, né? Os famosos PGBLs, que são aí destinados a custear benefícios complementares à da Previdência Social, e o cujo ônus seja da própria pessoa física, né, que está fazendo a declaração. Também nós temos aí os valores pagos dos servidores públicos, né, que fazem aquele pagamento a mais para uma previdência complementar, além da previdência própria que eles têm, eles fazem o pagamento para entidades de previdência complementar, como complementação, né, da sua aposentadoria no regime próprio. Também lança aqui. Então, a gente terminou de verificar essa parte das contribuições à previdência complementar. Vamos falar então agora do item 60, advogados, até o 62, né? 60, 61 e 62. 60, advogados, honorários relativos a ações judiciais, exceto trabalhistas. 61, advogados, honorários relativos a ações judiciais trabalhistas e advogados demais honorários. Então, veja, aqui são profissionais liberais, advogados. Então, você precisa lançar esses valores obrigatoriamente. Vai pegar o CPF do advogado, o CNPJ do escritório de advocacia, o nome do advogado ou do escritório, a descrição e o valor pago. Esses valores aqui não vão deduzir a sua base de cálculo, então você não vai conseguir restituir nenhum valor, mas você está obrigado a fazer esse lançamento. Suponhamos aqui que eu gastei com o advogado R$3.000 aqui. Ó. Então, veja, não alterou em nada as opções de deduções legais, mas eu estou obrigado a lançar. Porque são profissionais liberais, eu estou obrigado. Nós temos também a mesma situação aqui, ó, engenheiros, arquitetos e demais profissionais liberais, exceto advogados, né, porque nós já temos os códigos aqui. Então, entre 66 são os engenheiros, arquitetos e demais profissionais liberais. Então, um engenheiro, arquiteto, um contador, que é um profissional liberal. Então, você vai lançar aqui o CPF do profissional, o nome, a descrição e o valor pago. São obrigatórios esses lançamentos. Então, tenha o controle do que você pagou para esses profissionais. Geralmente você vai ter um recibo lá que você fez o pagamento, ele vai lançar aquele valor como uma receita e você vai lançar como um pagamento efetuado. Vamos prosseguir aqui com mais itens dessa ficha.
Nós temos a parte de aluguéis aqui, 70, 71, 72 e 76. Então, os códigos referentes a aluguéis. Mesma situação dos profissionais liberais. Eu vou ter que lançar os aluguéis pagos, CPF, CNPJ do locador, nome, descrição do imóvel que eu estou alugando e valor pago. Suponhamos que eu paguei aqui R$ 5.000 de aluguel no ano 2024. Não alterou em nada a minha opção, meus valores a restituir aqui, porque esse não é um valor dedutível, mas eu fico obrigado a lançar os aluguéis pagos. A pessoa que recebe aluguel, ele vai lançar como um rendimento e eu como um pagamento. Então, como eu coloco o CPF ou o CNPJ do locador, a Receita ela vai conseguir fazer essa confrontação em o que eu lancei de pagamento para esse CPF como aluguel e a pessoa lá que alugou, ele vai ter que colocar como rendimento recebido de pessoa física. Então, ela faz essa confrontação do valor pago de aluguel. Então, lance os valores corretos de aluguéis pagos, informe ao seu locador que você está lançando na declaração de imposto de renda, para ele também lançar, para não ter problema nas declarações aí de ambos. Então, nós temos aluguéis de imóveis, administrador de imóveis, se for um administrador, que você paga o aluguel para ser administrador, corretor, se for um corretor, você paga o aluguel para ele, arrendamento rural, para quem faz o aluguel de terras para plantação, aqui que você vai fazer esse lançamento. E o último código é o item outros. Então, tudo que você não lançar anteriormente aqui, você pode lançar nesse outros, seja o titular dependente. Coloca o CPF, o nome, o beneficiário e o valor. Veja, lançando aqui nos outros, não vai alterar em nada meus impostos a restituir ou a pagar, porque não entra como dedução aqui. O que vai entrar como dedução desses itens? Despesas com instrução, despesas médicas, entram a pensão alimentícia que você paga. Então também, contribuições para entidades de previdência complementar até 12%, que seria o PGBL. Então, nesse caso também até 12% do total de rendimentos que você lançar na declaração, rendimentos que vão fazer parte da sua dedução. Então, esses são os rendimentos que vão deduzir do seu base de cálculo para apurar o imposto anual. A partir aqui do 60 advogados, não tem nenhuma influência nas suas deduções, mas você fica obrigado a lançar. Caso você não lance esses valores, a Receita ela pode te multar até 20% do valor não lançado. Suponhamos que eu tenho que lançar aqui 5.000 de aluguéis. Aluguel de imóvel, 5.000 que eu paguei em 2024. Eu deixo de lançar esse valor. O que acontece? A Receita, a pessoa que alugou o imóvel, ela vai conferir lá, ela vai lançar, a Receita vai fazer a confrontação, ela vai ver que você pagou 5.000 e você não lançou. Ela pode cobrar 5.000, 20% de 5.000 aqui, R$ 1.000 só de multa, de você não ter lançado esse valor. Então é importante se atentar também para esses códigos aqui de pagamentos que você é obrigado a lançar caso você tenha, tido esse tipo de despesa. Ok, pessoal, então nós encerramos esse vídeo tratando aqui da ficha Pagamentos Efetuados. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui do programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Hoje vamos falar da ficha Doações Efetuadas. Então a parte de doações nós vamos dividir em dois vídeos. Primeiro falando dessa parte de doações efetuadas e no outro vídeo doações diretamente na declaração. 2 vídeos sobre doações. Para quem não me conhece, sou o Éder, sou contador. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Na ficha Doações Efetuadas, nós vamos lançar as doações efetuadas no ano calendário, no caso 2024. Clicando em Novo, nós vamos escolher os tipos de doações que a gente efetuou lá em 2024. Então, nós temos aí doações, código começa com 40, doações do Estatuto da Criança e Adolescente, a Cultura, 41, atividade audiovisual, 42, 43, desporto, 44, doações em 2024, que seria o caso, fundos controlados pelo Conselho da Pessoa Idosa, 45, doações ao Programa de Apoio e Atenção da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS, 46, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que é o PRONON. Então, aqui são as doações às instituições que cuidam desses assuntos. Nós temos aqui doações em espécie, 80,
você doa em dinheiro, 81 doações em bens e direitos, 99 outras. Falando aqui das doações às instituições, que vai do código 40 até o 46. Então, o que acontece? As doações efetuadas aos fundos da criança e do adolescente, que é o 40. Doações à cultura. Doações à atividade audiovisual. Incentivo ao desporto. E os fundos da pessoa idosa, os conselhos da pessoa idosa, então nós temos, nesse caso, até 6% do imposto devido, apurado na declaração, é o limite que você vai conseguir utilizar aqui. Mesmo que você tenha doado a mais, você não consegue utilizar essa doação efetuada a mais. Então, o limite é 6% que o próprio programa vai calcular. Então, por exemplo, pegamos aqui do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, veja, ele já traz a informação aqui que você deve informar as contribuições efetuadas diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente durante o ano calendário de 2024, que vai ser o nosso caso. As doações efetuadas nessa declaração, que é relacionada a esses fundos, que é nessa outra ficha, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, você vai fazer diretamente na declaração. Podem ser deduzidos até 6% ou 7% do imposto sobre a renda devida apurada na declaração, em conjunto com as doações relativas ao Estatuto da Criança e Adolescente e aos fundos controlados pela pessoa idosa, realizados diretamente na declaração. Você vai ver que aqui as doações diretamente da declaração, você pode fazer ao Estatuto da Criança e da pessoa idosa. Com as doações efetuadas a decorrer do ano calendário de 2024, aos fundos da pessoa idosa, incentivo à cultura, ao audiovisual e ao desporto. E também aos projetos que apoiem, né, a cadeia produtiva da reciclagem. Então, ok? Então, aqui eu colocaria o CNPJ do fundo, o nome do fundo e o valor pago. Esse é o modo simples de fazer o lançamento. Também, se você escolher a cultura, ó, nós colocamos aqui o CPF, CNPJ do fundo, valor pago, parcela não dedutível, temos atividade audiovisual. Você veja que são as mesmas informações que você vai lançar. Incentivo ao desporto, pessoa idosa, também você pode lançar aqui. Então, veja, você pode lançar as doações efetuadas até 6% e também você pode doar diretamente na declaração, que é tema do próximo vídeo, ao fundo das crianças e adolescentes e também da pessoa idosa. E esse limite não é aplicado apenas a uma doação, ao conjunto das doações, esses 6%. Vai somar todas as doações que você efetuou e ele vai pegar 6%. E também você vai conseguir aproveitar essas doações efetuadas se você escolher o por deduções legais, a opção pela tributação. Por desconto simplificado, você não consegue aproveitar essas deduções. Agora vamos falar desses outros dois tipos de doação, que é o PRONAS e o PRONON. Então, se eu colocar aqui o 45, que é o PRONAS, que é o Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência, você vai conseguir fazer a doação e esse valor que está limitado a 1% do imposto sobre a renda devido, apurado na declaração. Mesma coisa se aplica ao PRONON, é 1% também, né? Então, você escolhendo um ou outro aqui, vai considerar apenas 1%. E vamos falar agora das outras doações que não são a atividades a instituições, que são as doações em espécie. Então, você vai colocar o CPF do donatário, a pessoa que está recebendo a doação, nome do donatário e o valor pago. Então, se eu colocar aqui R$1.000, por exemplo, de doação, veja que não influencia em nada no meu imposto que a restituir ou a pagar, se fosse o caso, porque você está apenas informando essa doação que você fez para essa pessoa. Então, eu fiz a doação, eu faço o lançamento aqui em doações efetuadas. E quem recebe a doação? Quem recebe a doação vai vir aqui na ficha rendimentos isentos não tributáveis e nós vamos ter aqui o código referente à doação, que no caso é o código 14, transferências patrimoniais, doações e heranças, que a pessoa vai lançar aqui, quem recebe a doação. Quem faz a doação faz na ficha doações efetuadas. Eu também posso doar em bens, né, bens e direitos. Coloco o CPF do donatário, quem está recebendo os bens, o nome e o valor transferido daqueles bens. E o último código aqui são outros tipos de doações que não estão relacionadas anteriormente, é apenas para informar
Se houver um outro tipo de doação, não seja em espécie ou bens e direitos, você coloca 99. Então, essas são as doações efetuadas. Vamos fazer um exemplo aqui, doações de Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos colocar aqui que eu fiz uma doação de R$1.000 em 2024. Então, veja que ele já vai calcular para mim aqui os valores que serão considerados. Então, veja, fiz uma doação para o Estatuto da Criança e Adolescente, R$1.000. Valor passivo de dedução, R$ 525,33. O que é esse valor? O valor passivo de dedução corresponde ao maior dos limites abaixo, que é o subtotal. Então, ele vai somar essas doações aqui e vai considerar 525. Veja que eu ainda tenho aqui dois itens, o Pronas e o Pronom, que seria 1%. Dou OK aqui. Okay. Vamos colocar agora uma doação para o Pronom, só para vocês verem como que fica. Vamos colocar aqui R$500 para o Pronom. Então, veja, nós mantemos os R$1.000 do Estatuto da Criança e Adolescente, considerou 525. Para o Pronom, ele considerou 87,55, que seria 1%. Damos o OK, OK. A gente vem aqui na parte do resumo da declaração. Então, a gente vê que tem um imposto devido aqui de R$ 8.755,56. Então, se a gente aplicar 8.755,66 vezes 1, então nós teríamos aí 87,55, que é aquela doação que a gente fez para o Pronom. Vamos voltar aqui, doações efetuadas. Vamos colocar aqui um outro valor. Então, veja, ele considerou 87,55. E também considerou 6%, que é aqui para o Estatuto da Criança e Adolescente, e deu 525,30. Então, 6% do imposto devido, apurado na declaração, e aqui 1% do Pronom, ou Pronas, você teria direito. Essas doações você teria que ter efetuado no ano calendário, e agora você estaria apenas lançando. E você não pode doar para qualquer instituição e querer lançar aqui. Ah, eu quero doar lá para uma instituição de ensino lá, e depois eu quero lançar aqui como doação efetuada. Não, tem que ser para as instituições que estão cadastradas nesses programas aqui, oficialmente. Não posso chegar e fazer uma doação para qualquer pessoa. Se eu fizer uma doação para uma pessoa ou para uma instituição que não está cadastrada aqui, eu posso colocar aqui, ó, no item outras, mas ele não vai considerar na minha restituição aqui do imposto de renda, não vai alterar em nada. Então, essas são as informações da ficha doações efetuadas. Próximo vídeo vamos entender como que faz doações diretamente na declaração. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando do nosso programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, exercício 2025. Hoje vamos falar aqui da ficha doações diretamente na declaração. Temos uma aula anterior a essa, que nós falamos da ficha doações efetuadas, para você entender o conjunto das doações. Então, as doações efetuadas diretamente na declaração. Primeiramente, o que você tem que entender, eu só posso doar aqui se eu escolher por deduções legais, como está marcado aqui. Se eu colocar desconto simplificado, veja que a opção ela sumiu daqui. Então, eu tenho que escolher deduções legais. Primeiro ponto. Próximo ponto. O programa ele vai considerar essas doações, conjunto das doações efetuadas na declaração. Então, vamos clicar em novo. Lembrando que eu posso fazer a doação para criança, adolescente ou pessoa idosa diretamente na declaração. Vamos colocar em novo. Então, você tem disponível para a doação R$ 262,66. Ele já traz aqui o valor disponível conforme as suas informações que você colocou. Então, eu posso escolher um fundo nacional, veja que ele já traz o CNPJ, um fundo estadual, eu escolho o estado aqui, ou um fundo municipal. Você quer doar diretamente para o fundo municipal, você pode aqui escolher um fundo aqui do seu município. Então, é interessante isso, né? Você vai doar para aquele município especificamente, esse valor aqui. Então, vamos colocar qualquer um aqui, pegar um só de exemplo aqui. Vamos colocar aqui 262, que é o limite que eu tenho para fazer doação. Veja, disponível para doação, zerou. Ok. Quero doar pessoa idosa também. Eu também tenho esse valor, 262,66. Então, veja que ele já traz aqui calculado. Vamos colocar aqui para
agora um fundo nacional da pessoa idosa, 262,66. Ok. Então eu fiz a doação para essas instituições. Eu posso doar para mais alguma instituição diretamente na declaração? Não posso, porque meu limite acabou. Agora, se eu tivesse doado aqui, por exemplo, R$ 100 para essa instituição, que é do meu município, então veja que eu ainda tenho 166,66 para doar. Agora eu vou doar para o Estado. Vamos colocar mais R$ 100 aqui para o Estado, que cuida da criança e adolescente. E eu posso doar também a nível nacional, que é o restante ali, 62,66. Então veja que eu posso parcelar aquele valor que eu tenho disponível em várias instituições, nacional, estadual ou municipal. Pessoa idosa, a mesma coisa. Eu tenho um limite total aqui, eu posso parcelar para estadual e para municipal, se eu quiser, ou doar apenas para uma dessas instituições. E qual que é o limite que eu consigo doar aqui? Então, veja, o limite é de 3% do imposto apurado na declaração. Se a gente vir aqui no cálculo do imposto, veja que eu tenho aqui 8.755,66, que é o meu imposto. Então, vamos calcular 3%, 8.755,66, então, vezes 3 divide por 100. Então, eu teria 262,66 para mim doar na declaração. Então, eu tenho 3% desse imposto devido. Se eu voltar lá na ficha doações diretamente na declaração, você vai ver que eu tenho 262,66, que é o valor de 3% do imposto que eu tenho devido desse imposto aqui, 8.755, 3% eu posso doar para a criança e adolescente ou para o idoso, diretamente na declaração. E daí, como que eu faço esse pagamento? Aí você vai vir aqui e vai imprimir os DARFs. Ó, os DARFs, doações diretamente na declaração. Seja para o ECA, então eu escolheria aqui, eu visualizaria, ou também para o pessoa idosa. Ele não está dando aqui para mostrar, porque já passou o prazo, né? Esse prazo para você doar é até 31 de maio do ano do exercício. Então, suponhamos que nós estamos fazendo a declaração de exercício 2025, ano calendário 2024. Então, eu posso fazer a doação até 31 de maio de 2025. Eu tenho que fazer a declaração até esse prazo. Se passar disso, eu não consigo mais doar diretamente na declaração. Então, essa é uma informação importante também. Então, como você vai gerar aqui os DARFs, você vai pagar os DARFs, doação diretamente na declaração ao ECA. Pessoa idosa. Tá, eu fiz a doação. Então, quando eu faço essa doação, veja, eu tenho 4.136,44 para restituir, aqui no nosso exemplo. Vamos voltar aqui. Então, eu vou pagar essa doação efetuada à pessoa idosa aqui, ó, vou excluir. Veja que meu imposto aqui ele vai diminuir. 3.873. Então, eu faço o pagamento do DARF, quando eu coloco o valor aqui que eu estou doando, esse valor vai entrar na minha restituição. Então, não é, eu vou receber esse valor na minha restituição que eu doei antecipadamente. Então, lembre, eu posso doar até 31 de maio, posso doar até 3% do meu imposto apurado na declaração. Eu faço o pagamento via os DARFs que eu imprimo aqui, e esse valor vai vir aqui para me restituir ou para mim pagar menos imposto. Suponhamos que eu tivesse que pagar imposto aqui. Então, como eu fiz a doação, meu imposto a pagar ele vai diminuir, porque eu estou doando aqui, né? Estou pagando já uma parte como doação. Então, é interessante que você faça essa doação diretamente na declaração. Se você conseguir apresentar sua declaração até 31 de maio, você consegue fazer a doação diretamente na declaração, pode dividir os fundos e essas entidades recebem esse dinheiro que vai ajudar muito aí na sua manutenção do ano. Ok, pessoal? Então, essa é a ficha doações diretamente na declaração. Uma ficha bem legal para você fazer essas doações e ajudar as instituições. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Hoje vamos iniciar uma importante ficha do programa do Imposto de Renda Pessoa Física, que é a ficha Bens e Direitos. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Esta é uma das fichas mais importantes da declaração, porque é onde você vai colocar a sua variação patrimonial.
E essa variação patrimonial, já adianto que ela precisa ser condizente com os rendimentos que você teve, que você declarou aqui. Então, eu não posso ter rendimentos de R$ 20.000 e ter uma variação patrimonial de um ano para o outro de 50 mil, porque não vai justificar aquela variação. Então, tem que estar condizente a sua variação com os seus rendimentos. Então, isso é a parte geral dessa ficha, por que ela é importante. Ela tem que estar condizente com a sua variação patrimonial dos seus rendimentos. Então, os dois têm que se bater. Vamos verificar, então, os códigos dos bens. Clicando de novo, nós temos aqui os dados do bem. Grupo, código, localização, discriminação e a situação de um ano para o outro. Vamos pegar aqui primeiro os grupos bens imóveis. Então, os bens imóveis, casa, terreno, apartamento, são os bens que você teve a posse em 31/12/2024. Nós estamos fazendo essas aulas para preparação para o nosso exercício 2025, ano calendário 2024. Então, você vai colocar os bens que você possui em 31/12/2024, a posse desses bens. Então, bens imóveis, aí nós temos os códigos relativos aos bens imóveis, que vai do 01, prédio residencial, comercial, 02, 03, galpão, 11, apartamento, 12, casa, 13, terreno, 14, imóvel rural, 15, sala ou conjunto, 16, a construção, 17, benfeitorias, 18, loja e 99, outros bens imóveis. Então veja, dentro do grupo bens imóveis nós temos vários códigos aqui para lançar relativos a esses bens. O detalhe aqui é que no caso bens imóveis, você precisa declarar independente do valor que ele for. Pode ser um valor bem baixo ou valor alto. Qualquer valor você precisa declarar os bens imóveis. Qualquer valor. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um apartamento, que é o mais comum aí. Temos casa, também terreno. Por exemplo, o apartamento, nós temos que colocar a inscrição municipal, que é os dados do IPTU. Se você clicar aqui, você vai ver que informe o número de inscrição do IPTU, quando é 30 caracteres. Data de aquisição desse bem imóvel, do apartamento. Então, se você fez a aquisição no ano 2024, em 2024, então esse campo aqui, situação em 31/12/2023, você vai deixar zerado, vai preencher somente a situação de 31/12/2024. Porque em 2023 você não possuía esse bem ainda. Então, coloca a data de aquisição. Discriminação, aqui você vai colocar alguns dados de quem você comprou esse apartamento, como que você está pagando esse apartamento, se foi pago à vista ou não. O endereço do apartamento, a área total do imóvel, 100 metros quadrados ou hectares, se for uma terra, né? Aqui seria em metros quadrados. Se ele está registrado no cartório de imóveis. Se for sim, você coloca a matrícula do imóvel e o nome do cartório. Aí se deixar não, tipo um contrato de gaveta que ainda não registrou aquele bem imóvel, você deixa como não. Então esse é o caso do apartamento. Vamos ver aqui no caso da casa. Então a casa, mesmas informações, veja. Nós temos aí as informações gerais, endereço, se está registrado no cartório, a área total do imóvel e os valores em 31/12/2023 e 2024. Mesma coisa, o terreno. Então veja que as informações se repetem, né? Imóvel rural. No caso do imóvel rural, aí é diferente a informação, porque nós temos que colocar o NIRF do imóvel rural, aí a data de aquisição, discriminação, endereço normal, e aqui no caso a área total, né, será em hectares, né? Pode ser em metros também. E aí você coloca se está registrado ou não no cartório. Mesma coisa. O que muda aqui é apenas o NIRF, né? Referente ao imóvel rural. Sala ou conjunto. Uma sala, você tem um conjunto comercial. Construção. Então, no caso da construção, você vai colocar o valor que está naquela construção. Por exemplo, eu estou construindo, eu gastei até 31/12/2024 R$ 200 mil aqui. Aí em 2025 eu vou continuar construindo, não terminei ainda a construção. Então, ao final de 2025, suponhamos que eu já tenha terminado a construção. Então, eu vou zerar essa ficha de construção e vou jogar os valores para o item correspondente à construção, que seria, por exemplo, uma casa. Eu terminei a construção da casa. Então, eu jogo aí os valores, zero a ficha de construção e jogo os valores para a casa, que é o valor que ela vai ficar valendo, né? A partir daquele que é o custo de aquisição, o quanto eu gastei para fazer aquela casa. Benfeitorias. Então, as benfeitorias,
daqueles itens, por exemplo, que você tenha alugado o imóvel, você tenha benfeitorias naquele local, e que essas benfeitorias você vai pegar de volta, por exemplo, seria um bem seu. Então você coloca aqui nessas benfeitorias. Loja e outros bens imóveis. Então aqui o detalhe é que você vai preencher essa ficha bens e direitos dos bens que você possui e também dos seus dependentes. Caso os seus dependentes tenham bens ou os alimentandos, no caso alimentando não, né? Você só paga pensão judicial, mas o dependente sim. Os dependentes que tenham bens, que estejam na sua declaração como dependente, você tem que listar aqui também. E aí você vai colocar a informação aqui na discriminação que trata do bem do dependente tal. Então essa parte de bens. Vamos para a parte de bens móveis agora. Então os bens móveis nós temos os códigos aqui. Ó. Veículo automotor, terrestre, caminhão, automóvel, moto, aeronave, embarcação, joia, bem relacionados à atividade autônoma e outros bens. Vamos pegar o veículo automotor, né, que é o mais comum. Localização Brasil. Tem que colocar o Renavan no veículo. Discriminação do veículo. Aqui você coloca as informações de compra daquele veículo, como você comprou o veículo, se pagou já tudo. Aqui você vai colocar o valor do veículo que você pagou. É o valor de aquisição, não é o valor de mercado. Mesma coisa que eu esqueci de falar, os bens imóveis. Você não pode colocar o valor de mercado que está valendo aquele bem. Você coloca o valor que você pagou até aquele momento. Quanto você gastou para fazer a aquisição. E se você fez benfeitorias naqueles bens imóveis, por exemplo, na sua casa, você tinha uma casa, em 2024, você reformou a casa, gastou lá 20 mil reais para reformar a casa. Aí sim você pode somar o valor do custo de aquisição, que você pagou lá registrado, com esses bens, com essas benfeitorias que você fez na casa, com esse valor de reforma que você fez. Aí você vai somar o valor do custo de aquisição. Lembrando que essas reformas que você fez, você tem que ter os documentos comprobatórios que demonstram que você gastou aquele valor que você declarou. Né? Voltando aqui para os bens imóveis, veículo automotor, terrestre, caminhão, seja qualquer valor que for, você precisa lançar, você está obrigado a lançar esses bens, independente do valor. Coloca o Renavan, discriminação. E se você comprou o bem em 2024, você vai colocar somente aqui o valor, que deixa zerado. Se você comprou o bem em 2023 ou antes, aí você coloca o valor de custo de aquisição aqui, e aqui você vai repetir o valor. Mesmo que aquele veículo esteja mais barato hoje, ou tenha valorizado, você coloca somente o custo de aquisição. Não coloque valor de mercado em nenhum bem. Temos aí outros bens aqui, a aeronave. Se tiver aeronave, embarcação. Caso embarcação, registro da embarcação. Se for a aeronave, registro da aeronave. Bem relacionado à atividade autônoma. Algum bem que você utilize na atividade autônoma, seja um bem móvel. Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade. E outros bens móveis. Vamos para o próximo grupo, participações societárias. Então nós temos aqui ações, inclusive as listadas em bolsa, cotas ou quinhões de capital e outras participações. A participação que você tem em empresas, em outras empresas. Então se você comprou ações em bolsa de valores, em 31/12/2024 você tinha aquela ação, então você precisa lançar aqui, vai colocar a ação. Quem que é o titular? Aqui ele traz a diferenciação, né? É o titular mesmo, a declaração. Não, é o dependente. Você tem que escolher o dependente. Você lançou aqui na ficha de dependentes. Né? Coloca o CNPJ da empresa que você comprou as ações. Discriminação que você coloca a quantidade de ações, a data da compra. Se são negociados em bolsa, se for, você tem que colocar o código de negociação. Se não for, deixa em branco. Então, quando for negociado em bolsa, código de negociação. O que é o código de negociação? O código de negociação é aquele código que identifica a ação. Por exemplo, a Petrobras, PTR4, é aquele código da ação. E a situação que você tem daquela compra. Então, eu paguei naquelas ações, comprei em 2024, vou colocar aqui. Vamos supor que eu paguei R$2.000 nas ações. É o valor que eu paguei, independentemente se a ação ela subiu ou caiu. Foi quanto eu gastei para comprar a aquisição, para comprar aquela ação. Aqui você vai somar o custo de compra também, que são as taxas da Bovespa, as taxas da corretora,
Vai somar tudo, que é o custo de aquisição daquela ação. Suponhamos que foi 2.130, com os custos da bolsa e de registro da ação, custo de corretagem. Então você vai somar tudo e colocar aqui. Quando você for vender essa ação, suponhamos que eu vou vender em 2025. Aí eu vou zerar esses campos de ação aqui. Vou fazer a apuração do ganho aqui na parte de renda variável, que é a apuração do ganho de capital que eu tive sobre aquelas ações. Mas aqui na ficha bens direitos eu vou lançar somente o saldo de ações. Então na discriminação eu coloco quantas ações eu tenho daquela empresa, data da compra, posso colocar as datas da compra, as quantidades compradas. Então eu posso colocar todas as informações aqui, o nome da corretora. E aí aqui eu lanço os valores. Se eu tivesse essa ação antes de 2024, então eu coloco o valor. O custo de aquisição aqui eu vou repetir apenas. Eu tenho rendimentos associados, ó, informar rendimentos isentos. Então aqui seriam os lucros e dividendos daquela ação, se eu tivesse recebido. Você vê que ele jogou aqui para a ficha rendimentos isentos não tributáveis. Vamos voltar aqui para a ficha. Informar rendimento exclusivo. Ele joga lá para a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui você vai pegar essas informações no seu informe da corretora, caso você tenha negociado a ação. Ou se aquela ação ela pagou algum tipo de bônus durante o ano, que são isentos, ou algum tipo de bônus que é rendimentos tributados exclusivamente. Então você vai informar nessas duas fichas. Eu já trouxe aqui para você lançar. Voltando aqui nas participações societárias, código 02 seria as cotas ou quinhão de capital, cotas que você tem de empresas. Você comprou, fez a aquisição de cotas, CNPJ, informações da empresa que você comprou e quanto você tem de cota. Aqui você vai colocar a quantidade de cotas que você tem naquela empresa. É um bem que você tem. E outras participações societárias. Vamos para aplicações de investimentos. Nessa parte, você vai colocar tudo que você tem de aplicação de investimento, depósito em conta, poupança. Então, quais são os limites, os mínimos que você precisa lançar? No caso aqui de conta corrente bancária, o valor mínimo que você é obrigado a lançar é R$140. Então, abaixo de R$140, você não precisa lançar esses valores aqui. Mas você pode lançar, independentemente se for abaixo. Eu digo questão de obrigatoriedade. Acima de 140, você tem que lançar. Voltando aqui para participações societárias, as cotas, o quinhões de capital e também o conjunto de ações, o valor mínimo é R$1.000. Abaixo você não está obrigado a lançar, mas você pode lançar também. E nos bens móveis aqui, o valor aqui que você precisa lançar é acima de 5.000. Você está obrigado. Abaixo de 5.000 você não está obrigado, mas você pode lançar também, sem problemas. Eu geralmente indico que você lance tudo, mesmo que seja abaixo do valor mínimo. Então aqui nós escolhemos as aplicações de depósito em poupança. Vai pegar lá o saldo do seu banco, extrato bancário, títulos públicos e privados, sujeitos à tributação, Tesouro, CDB, RDB, aqui os títulos isentos de tributação, LCI, LCA, ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs, opções e outros, exceto ações, né, tem um código lá próprio para ações, ou ativo financeiro, outras aplicações. Então, esses demonstrativos, geralmente, as corretoras, você pega com as corretoras e também com os bancos comerciais. Aí. Você vai lá e pega o extrato para fins de imposto de renda, ele vai trazer todas as informações que você tem de aplicações de investimentos. Créditos. O que é crédito? É o quanto você tem de receber de alguém. Então aqui, empréstimos concedidos, créditos decorrentes de alienação, outros créditos. São valores que você tem a receber de outras pessoas, que é um bem que você tem. Então, empréstimo concedido. Eu fiz um empréstimo concedido, coloco para quem que eu fiz o empréstimo, CPF, CNPJ da empresa, se for uma empresa, informações daquele empréstimo que você fez e o valor que você tem. Crédito decorrente de alienação. Você fez uma venda, ainda não recebeu o valor, você tem um crédito. Então, suponhamos que eu vendi um carro a prazo. Quando a pessoa vai pagar só no ano que vem, no próximo ano, então eu vou zerar a minha ficha do veículo, né? E vou colocar aqui como crédito, decorrente de alienação. Aí eu coloco na discriminação o que é aquele crédito e o CPF de quem comprou aquele veículo a prazo. E outros créditos. Parte 6, depósito à vista e numerário.
Então, aqui também são as informações da sua conta corrente. Depósito em conta corrente, conta pagamento, dinheiro em espécie, que você tenha em moeda nacional ou estrangeira, suponhamos que você tenha dinheiro em espécie na sua casa. Então, você pode... Esse aqui é o campo para você lançar, né? Outros depósitos à vista. Coloca as informações do banco aqui e os valores que você tem desses depósitos à vista. Geralmente, os extratos bancários, para fim de imposto de renda, tem as informações, ou o que você tem em dinheiro, você vai contar, vai colocar o valor entre quanto que você tinha em 31/12/2024 ou 2023. Fundos. Aqui são os fundos de investimento. Então, veja, tem vários fundos de investimentos aqui, tributação periódica, cadeias produtivas, fundo imobiliário, fundo de investimento em ações, mercado de acesso, participações, fundos de índice de renda fixa. Então, tudo isso aqui você tem que pegar com o seu banco, no qual você fez o investimento, ou com a sua corretora. Pegue os informes de rendimento, lá vai estar certinho quanto você tem de fundos. Coloque todas as informações, CNPJ do fundo, quanto que você tem daquele fundo. 8. Criptoativos. Então, agora nós temos que lançar, né, os criptoativos que você tem em conta. Então, nós temos aqui o criptoativo Bitcoin, que é o principal, né? O Bitcoin é o principal. Nós temos outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, por exemplo, o Ethereum, temos até exemplos aqui, ó, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. Cripto conhecidos como stablecoins, por exemplo, Tether, USD Coin, Brasil Digital Token, Binance. Então são esses tipos aqui. Criptos conhecidos como NFTs e outros criptoativos. Então, por exemplo, Bitcoin. Colocamos aqui de quem que é aquele Bitcoin. É autocustodiante? Sim ou não? Se for não, CPS coloca o CNPJ do custodiante. Se for sim, o que é? Quer dizer que você mesmo faz a custódia, ou seja, você mesmo tem uma carteira no seu computador que você guarda essas criptomoedas. Se for não autocustodiante, então você tem que colocar a empresa que faz a custódia daquele, que guarda os seus bitcoins. Por exemplo, a Binance, né, que é uma delas. Você colocar isso no PJ da Binance. Se você tiver essas moedas em uma carteira física, no seu próprio computador guardado, então você coloca aqui sim, né? Aí você coloca as informações daquele, a quantidade de bitcoins que você tem, quanto que você comprou, e aqui os valores de aquisição, né? Independente do valor que está agora. Quanto que você gastou para comprar aqueles bitcoins? É o custo de aquisição somado às taxas que eventualmente você pagou. Temos outras moedas. Aí aqui no caso das altcoins, né, você vai escolher a moeda. Ele já traz a relação de moedas. Se não tiver aqui, você vai colocar como outras. Aqui você já pode escolher. Mesma coisa, se é autocustodiante ou não. E os valores. Temos aqui também os stablecoins, mesma coisa. Ele traz os códigos aqui, os principais. Né, você pode colocar em outros, se não tiver. E os NFTs, também você vai colocar as informações do NFT, o nome, da onde que está, quando que você comprou e o custo de aquisição, né, o valor de aquisição. Lembrando, independentemente do valor que está agora, quanto você gastou para comprar. Quando você for vender, aí pode ser que tenha lucro sobre aquela venda ou prejuízo. Aí você vai ter que lançar em outras fichas, mas aqui é só para você indicar o que você tem em 31/12/2024 de criptoativos. E se comprou antes de 2024, coloca na situação anterior aqui. E outros bens direitos. Aqui temos outros itens que não cabem nos outros códigos, nos outros grupos. Licença de concessão especial, título de clube assemelhado. Ó. Você tem um título de um clube, que é um bem, você pode vender esse título para outra pessoa. Então, coloca aqui. Direito de autor, inventor, patente, direito de lavra, assemelhado, consórcio não contemplado. No caso, consórcio não contemplado, é aquele valor que você está pagando todo ano, todo mês ali, no fim do ano, você vai ter um valor X de consórcio. Ah, paguei até hoje 30 mil reais de consórcio. Aí eu continuo pagando esse consórcio. Quando ele for contemplado, o que vai acontecer? Vou zerar essa ficha aqui, né, na próxima declaração, e o bem que eu fiz a aquisição com o valor do consórcio, eu vou colocar aqui. Suponhamos que eu tinha um consórcio de veículos, então eu fiz o pagamento, eu vou zerar aqui. Aí eu venho aqui na ficha bens direitos, bens móveis, veículo, coloco as informações que eu comprei aquele veículo referente ao consórcio tal e quanto que eu paguei referente àquele veículo
que foi os créditos do consórcio. Temos ainda aqui, ó, VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. É como se fosse aquela previdência privada que você paga. E nesse caso aqui, qual que é a diferença do outro? Nós temos dois tipos aqui, né? O VGBL e o PGBL. O VGBL é como se fosse um bem que você tem, você vai pagando todo ano. Ao final, se você queira, em algum momento na sua vida, eu quero parar de pagar, eu quero resgatar o VGBL. Então eu vou lá no banco, faço o resgate do VGBL, e eu vou pagar imposto de renda somente sobre os rendimentos que eu tive naquele VGBL. Então suponhamos que eu juntei 100 mil reais e de rendimento deu 30 mil reais em rendimento. Então eu vou pagar imposto de renda sobre os 30 mil. No caso do PGBL, o que acontece? Como o PGBL eu posso fazer a retenção até 12%, então, quando eu for fazer o saque, o imposto de renda será sobre o valor total que eu resgatar. Essa é a diferença. Por isso que o VGBL ele vem aqui na ficha Bens Direitos. Então, aqui eu coloco o CNPJ da empresa que administra e o valor do fundo do VGBL, né, até 31 de 12 de 2024 e se tiver antes, 31 de 12 de 2023. E juros sobre capital próprio, creditado, mas não pago. Então aqui é aquele valor que foi creditado na minha conta, mas não pago. Então é um direito que eu tenho de receber ainda, né, aquele valor. E outros bens direitos que não estejam anteriormente. Eu vou colocar aqui os bens e o valor que eu tenho naqueles bens. Só lembrando, quem está dispensado de preencher essa ficha? Quem tem saldos em contas correntes bancárias, poupança, demais aplicações financeiras, cujo valor seja abaixo de R$ 140, bens móveis e direitos, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, tá? Não pode, exceto automotores, embarcações e aeronaves, cujo valor seja abaixo de 5 mil. Quando for veículo, embarcação e aeronave, eu tenho que lançar independente do valor. Outros bens móveis, que seja abaixo de 5 mil, eu fico dispensado se eu quiser, mas lembra que eu posso lançar. Conjunto de ações, cotas ou quinhão, de uma mesma empresa ou de seja negociado ou não em bolsa de valores, e o ouro e ativo financeiro abaixo de R$ 1.000, também estou dispensado. Algumas informações assim extras que você precisa entender. Bens comuns do casal. Suponhamos que eu tenho uma casa que eu comprei com a minha esposa e é um bem comum, nós dois pagamos a casa. Aonde que vai essa casa? Em qual declaração? Eu vou fazer uma declaração, ela vai fazer outra. Então o que acontece? Caso bens imóveis, no caso uma casa, por exemplo. A casa custou R$ 200 mil. Eu posso lançar 50% na minha declaração, 50% na declaração dela. Então 100 mil na minha declaração e 100 mil na declaração dela, porque é um bem em conjunto, casal. Eu posso lançar todo o valor na minha declaração e na declaração dela eu tenho que vir aí bens imóveis, casa. E aí eu venho aqui no código outros bens imóveis e eu vou colocar a informação de que aqueles bens imóveis eles estão listados no CPF tal. Então a totalidade dos bens eu lanço em uma e na verdade aqui não é nessa ficha não, você tem que vir aqui na ficha outros bens direitos, código 99 e aqui você vai colocar as informações de que a casa, no meu exemplo, ela está lançada na declaração do outro cônjuge, coloca o CPF dele aqui e aqui você vai deixar zerados os campos, porque eu informei o valor da casa total na outra declaração. Então aqui eu deixo zerado. Então essa é a orientação que nós temos para os bens comuns do casal. Então eu recomendo que faça esse tipo de lançamento. Não se faça separação de 50% para cada um. Lance todos os bens em uma declaração e vem aqui na ficha, grupo 99, código 99, coloca aqui a discriminação do bem, deixa aqui os valores zerados e coloca a informação que aquele bem está na declaração do cônjuge, coloca o CPF dele aqui. Bens adquiridos em condomínio. O que é isso? Cada um tem uma parte do bem, né? É um bem adquirido em condomínio. Então eu vou lançar a minha parte. Suponhamos que eu tenho um terreno comprado em condomínio. Várias pessoas compraram aquele terreno. Então, em condomínio, eu vou lançar somente a minha parte, quanto que eu paguei naquele terreno. E eu coloco na discriminação porque que
eu paguei só aquele montante, que é a minha parte naquele terreno, a minha cota. Então, pessoal, esse é um apanhado geral da ficha Bens e Direitos. Nós vimos aqui todos os grupos e também os códigos. Futuramente, após nós terminarmos todas as fichas da declaração, a gente pode voltar e comentar caso por caso aqui, mais especificamente. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, não tem como eu fazer isso individualmente, caso por caso, e colocar exemplos. Mas você teve um apanhado geral de todos os grupos e todas as fichas. O que é importante você atentar. Você não pode atualizar o valor do bem. Então eu paguei 100 mil na casa, hoje já está valendo 200. Não, tem que deixar 100 mil. Não posso atualizar. Eu só vou atualizar um bem imóvel se eu fiz benfeitorias nele, ou seja, fiz reformas. Eu preciso ter as documentações que comprovam essas reformas. Eu vou somar os valores da reforma no bem. Veículos. Paguei 30 mil no veículo, hoje ele está valendo 25. Eu vou deixar 25? Não, vou deixar 30 mil, que é o valor que eu paguei. Então, nunca atualize os bens pelo valor de mercado. Mantenha o valor do custo de aquisição. Esse é o mais importante da ficha Bens e Direitos. E para finalizar, um item também importante que é fazer a conferência desses bens. Então, eu vou vir aqui no resumo da declaração, outras informações. Então, veja a evolução patrimonial. Bens e direitos em 31/12, 2100. Aqui eu não coloquei os valores, né? Por isso está isso. Mas aqui eu vou ter uma variação. 2022 para 2023, quanto que cresceu meus bens? Meus bens cresceram 50 mil reais. Então aqui eu tinha 50 mil em 2023, em 2024 eu tenho 100 mil. Então foi um aumento de 50 mil. Agora os meus rendimentos. Quantos foram meus rendimentos? Aí eu venho aqui no cálculo do imposto. Então vou ver, base de cálculo, imposto, 70 mil. Eu tive rendimento de 70 mil. Então 70 mil justifica uma variação de 50 mil nos bens e direitos? Então essa análise que você tem que fazer. Eu ganhei 70 mil reais e os meus bens aumentaram 50 mil. Então, com 20 mil, os ganhos que eu tive, eu posso me manter durante o ano? Então, é uma análise que você precisa fazer. Com 20 mil eu consigo me manter. Então, realmente eu gastei 50 mil em bens, dos 70 mil que eu ganhei. Então, ok, você tem como provar isso. Agora, suponhamos que eu tenho aqui 70 mil reais de rendimentos. E eu venho aqui na minha variação, evolução patrimonial, eu tenho 100 mil de evolução. Eu tinha aqui 100 mil, que agora tem 200 mil em 2024. Então teve uma variação de 100 mil reais. Isso é justificado? Não é, né? Porque eu tive 70 mil de rendimentos e eu tive uma variação maior de 100 mil. Aí eu posso ainda somar esses rendimentos, isentos não tributáveis. Ó. Então com os tributáveis, mais esses aqui, ainda justifica essa variação? Se justificar, ok. Se não, tem algum problema que eu deixei de lançar algum rendimento ou estou lançando errado os bens e direitos. Então, precisa fazer essa análise da evolução patrimonial. Ok, pessoal? Então, essa é a aula sobre a ficha bens e direitos. Para quem gostou da aula, curta esse vídeo, compartilhe e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço, até a próxima. Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui do programa de imposto de renda à pessoa física, falando hoje da ficha dívidas e ônus reais. Eu sou o Éder, sou contador. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Vamos falar então da ficha dívidas e ônus reais. Clicando em novo, você vai lançar as dívidas que você teve em 31/12/2024 e se comprou antes, se tem antes essa dívida, 30/12/2023. 11. Estabelecimento bancário comercial. Dívidas que você tenha com bancos. Você vai pegar o informe de rendimentos para fim de imposto de renda. Lá vai constar o valor da dívida. Então, você vai colocar o valor da dívida em 31/12/2024. Supomos que eu tenha 30 mil. Quanto que eu paguei em 2023? Então, aqui é o valor total pago em 2023. Supomos que eu paguei 5 mil reais. Então, esse é o lançamento. Se eu fiz a aquisição dessa dívida antes de 2024, eu tenho que colocar aqui. Então, em 2022, no caso 2023, qual que é o valor da dívida? Suponhamos que era 35 mil. Aí em 2024, 30 mil, porque eu paguei 5 mil, então essa diferença, né? Diminui 5 mil na minha dívida. Sociedades de crédito, financiamento e investimento. Dívidas que você tenha com sociedades de crédito, financiamento e investimento. Mesma coisa, mesmo raciocínio, coloca as informações da dívida e do banco.
Dívidas com outras pessoas jurídicas que você tenha, caso tenha emprestado de pessoa jurídica. Dívida com pessoas físicas. Caso eu tenha emprestado dinheiro de pessoa física, eu posso colocar essa dívida aqui, coloca a discriminação, os dados daquela dívida da pessoa física, CPF da pessoa física que fez o empréstimo. Empréstimo contraído no exterior e outras dívidas e ônus reais. Então aqui é o local que você colocar as dívidas que você tem e o saldo que você tem em 31/12/2024. O que é importante atentar para essa ficha? Então, você não precisa incluir dívidas com valor igual ou inferior a R$5.000, não está obrigado. Acima de 5.000 você está obrigado, abaixo não. Dívidas de financiamento do sistema financeiro da habitação ou sujeitos às mesmas condições. Ou seja, aqueles em que o bem é dado como garantia do pagamento. Por exemplo, alienação fiduciária de veículos, hipoteca, penhor. O que é isso? Suponhamos que eu tenha comprado um veículo. Quando eu compro um veículo financiado, é uma alienação fiduciária. É um empréstimo que eu faço do banco e aquele bem, que é o veículo, ele fica alienado para a empresa que fez o financiamento. Se eu não pagar o financiamento, ela vai lá e pega o veículo de volta. Então ele está alienado. Nesse caso, eu não vou lançar a dívida aqui, porque aquele bem ele foi dado como garantia. Se eu deixar de pagar a dívida, eles vêm e pegam o veículo de volta. E é como se fosse a quitação da dívida. Eles pegam o bem de volta. Imóveis. Comprei pelo sistema financeiro da habitação. Minha Casa Minha Vida. Então, aquele imóvel, por exemplo, ele vai estar alienado fiduciariamente para o banco. Caso eu deixe de pagar as parcelas do imóvel, o banco vai fazer o seguinte: ele vai lá e vai pegar o bem de volta, a posse do bem, e aí você perdeu o bem. Então você deixou o bem como garantia da dívida. Por isso você não vai lançar os valores da dívida aqui, daqueles bens imóveis no qual ele for dado em garantia. Um outro exemplo diferente agora. Eu fiz a compra de um imóvel e esse imóvel eu fiz a compra com empréstimo que eu fiz na pessoa física. Eu fui lá no banco, quero um empréstimo aí de R$100.000. O banco emprestou para mim, como pessoa física, sem vínculo com o bem. Então eu peguei o valor, fui lá e comprei o imóvel. Então aqui eu tenho uma dívida, um estabelecimento bancário comercial de R$100.000. Aí sim eu vou lançar essa dívida aqui, porque o bem não foi dado como garantia. Eu peguei o valor, comprei o bem. Mas a dívida ela permanece aqui independente daquele bem. Se eu deixar de pagar o bem, o que o banco vai fazer? Ele não vai lá pegar o meu bem, porque eu não fiz o empréstimo para comprar o bem, fiz o empréstimo de dinheiro apenas. Nesse caso, ele vai tentar penhorar algum bem que eu tenha, ou vai colocar no cadastro de inadimplência, vai fazer outras alternativas, mas ele não pode ir lá pegar o bem simplesmente para quitar a dívida, porque não está vinculada ao empréstimo. Agora, se eu faço um empréstimo vinculando um bem que esteja alienado, eu não lanço a dívida aqui. Ok? Isso ficou bem entendido? Então, vamos dar o exemplo que eu comprei um imóvel da Caixa Econômica, financiado. Esse imóvel ele ficou dado como garantia. O que eu faço? Eu venho aqui na ficha Bens e Direitos, clico em Novo, vou pegar Bens Imóveis, Casa, e eu vou colocar aqui a informação de quanto eu paguei do bem, até 31/12/2024. Eu paguei várias parcelas, eu tive o pagamento da entrada, eu vou somar tudo isso, e esse vai ser o meu custo de aquisição em 31/12/2024. Quanto que eu paguei daquele bem até aquele valor? Suponhamos que eu paguei 80.000, mas eu tenho que pagar ainda mais 120.000. Então eu vou lançar aqui 80.000, que foi o valor que eu paguei. Próximo ano, eu paguei mais um tanto. Paguei mais 40.000, então foi para 120.000 o meu bem. Então eu vou colocar aqui o valor 120.000, porque eu estou pagando o bem ainda. Então o custo de aquisição está sendo formado naquele bem. E esse bem ele foi dado como garantia da dívida. Caso eu deixe de pagar o imposto, o banco vai lá e pega o meu bem. Por isso que eu não vou lançar aqui na ficha de dívidas de R$11 esse empréstimo, porque o bem foi dado como garantia. Ok, pessoal? Então esse é o mais importante dessa ficha aqui. Você lança todos os valores que tem de dívidas. Se um bem estiver alienado, um veículo, um imóvel, você não lança aqui.
somente lança o bem lá na ficha de bens e direitos e quanto que você pagou até 31 de 12 de 2024 ou 31 de 12 de 2023, caso você tenha adquirido esse bem anteriormente a 2024. Ok? Então essa é a informação mais importante dessa ficha bens, dívidas e ônus reais, que ela tem algo a ver, né, com a ficha bens e direitos, dependendo da situação daquele bem, se está alienado ou não. Mesma coisa, bens de consórcio, adquirido por consórcio. Eu não tenho uma dívida de consórcio. Se eu deixar de pagar o consórcio, o que acontece? Você vai perder o consórcio, ou você vai pegar um valor menor. Então, o que eu faço? Consórcio, eu venho aqui na ficha bens e direitos e vou lançar lá os consórcios. Que seria aqui no grupo 99, outros bens e direitos, consórcio não contemplado. Aqui eu vou lançando o valor que eu tenho no consórcio até ser contemplado. Quanto que eu paguei em 31 de 2024? Paguei 20 mil. Eu continuei pagando em 2025. Paguei mais 10 mil, então foi para 30 mil. No próximo ano eu vou colocar 30 mil. Quando o consórcio for contemplado, eu vou transferir os valores aqui para o bem do qual fiz a aquisição. Então também não lanço dívida de consórcio aqui. Ok, pessoal? Então essas são as informações da ficha dívidas e ônus reais. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.